Bem-vindos! Agora é, à sua vez, o podcast da DC Real Estate, onde aqui falamos com pessoas com histórias, com vivências e com vontade de partilhar as suas experiências com outras pessoas que querem também, de alguma forma, fazer algo diferente na sua vida. E hoje temos, mais uma vez, mais um convidado super especial. Aliás, alguém que já contribui imenso para o nosso crescimento pessoal e empresarial. E sem mais demoras, apresento-vos Leonardo Gonçalves. Olá, Leonardo. Muito obrigado. Olá, Kátia. Como estás? Está tudo Ótimo, bem? maravilhoso, e desde já agradeço o convite de me terem aqui com vocês. Claro que sim. É um gosto mesmo muito grande ter-te aqui. É sexy. E agora queria te perguntar um pouco, queria que tu falasses um bocadinho sobre ti. Eu sei que algumas pessoas já te seguem nas redes sociais, provavelmente já fizeram alguns dos teus cursos, da tua mentoria, mas quero que sejas tu a fazer a apresentação de quem tu és, como é que tu chegaste onde tu chegaste hoje. Fala-me um bocadinho de ti. Muito bem. Então, eu diria, talvez para começar, eu acho que temos de definir o que é uma personalidade, não é? E eu considero-me um insatisfeito por natureza. E como muitos empreendedores e muitas pessoas, os insatisfeitos andam sempre à procura de algo mais, não é? E eu diria que esta minha jornada que me trouxe até aqui foi uma insatisfação constante. Eu desde cedo quis sempre fazer coisas diferentes, desde que estava no secundário queria aprender programação, uma área que me apaixonou muito, definiu muito a pessoa que eu sou hoje. Entretanto, dessa altura queria ensinar programação aos outros alunos, isso levou-me a terminar um curso universitário associado a essa área, Engenharia de Sistemas e Computadores, e levou-me a começar a programar. Coisa que eu sou completamente apaixonado e era apaixonado na altura. Um programador nato que trabalhava 10, 12 horas por dia, chegava a casa e continuava a trabalhar, completamente apaixonado. Tanto é que no meu primeiro emprego eles disseram: Leonardo, tu tens subsídio de férias e tens de tirar férias. E disse: o que é um subsídio de férias? E eu sou obrigado a tirar férias ou tenho mesmo, não posso continuar a trabalhar? E disse: não, tu tens de tirar férias. Então esse era o meu nível de paixão e ao mesmo tempo inocência naquilo que eu fazia, que é um dos mecanismos, eu diria, que do sucesso. É uma inocência nata que eu tinha em relação a tudo, e depois a pessoa vai ganhando uma certa flexibilidade no processo. Claro. Depois de trabalhar nessa empresa durante cerca de 3 anos e meio, foi onde eu aprendi muito da base da programação a nível prático e empresarial aplicado aos negócios, não aquela que aprendemos na universidade, algo muito prático, com estrutura, com aprender como é que um sistema mesmo como é que funciona, como é que se cria, como é que se instala numa empresa, que tipo de problemas dão. Então isso foi uma coisa muito que eu aprendi, foi parte do meu crescimento. Durante essa altura, insatisfeito como eu sou por natureza, eu não acreditava que o que eu sabia na universidade era suficiente, então eu entrei num programa de certificação da Microsoft e fui para Lisboa durante um ano, passar em exames, parecia tipo um médico a estudar calhamaços, e para poder passar em exames, que eram 3 horas seguidas, para conseguir ter uma certificação específica, não porque me fosse dar nada, mas porque eu queria algo mais. Então isso levou-me a dar outro patamar e levou-me depois, entretanto, a uma paixão a algo, e isso vai definir muito da minha personalidade. Eu querer experienciar algo, e surgiu essa oportunidade de o meu sonho do 12º ano de dar aulas, como é que se ensina mesmo programação aos outros jovens. Isso levou-me à mesma escola onde eu era professor, surgiu uma oportunidade do nada, e costumo dizer do tudo, talvez que isto fique hoje aqui, parem de dizer do nada, do tudo veio, e surgiu uma oportunidade na qual eu percebi, e tive um terceiro período e depois disseram: Leonardo, nós queremos que tu estejas a tempo inteiro. E disse: só vou, ou só considero se eu for ensinar programação. E então na altura eles disseram: sim, mas é para ensinar mesmo programação e precisamos de alguém. Então eu aceitei logo o convite. Na empresa lembro que ainda tentei fazer um jogo de cintura, eu fico se vocês me pagarem mais. Ele disse: Leonardo, não posso pagar mais. Eu disse: então eu tenho que ir embora. E lembro na altura chorar, e o meu antigo patrão não percebeu porque é que eu chorava, se eu queria sair, mas eu estava a deixar algo que eu amava para agarrar outra coisa que eu amava começar a fazer. Não é? Então aqui vem esta parte da insatisfação. Tu largas algo que tu adoras fazer, mas há outra parte da experiência da tua vida que tu também queres fazer. Claro. Não é? Então essa insatisfação. E eu estive nesse mundo e criei alguns empreendedores quando estava lá, porque esta minha paixão pelo desenvolvimento pessoal começou desde os meus 17 anos. Meu pai a dar-me um livro que chamava-se O Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy, e ele não me obrigou a ler, mas ele disse: está aqui, lê O Poder do Subconsciente. E não percebi praticamente nada do livro, mas percebia algo, 10%. E esse 10% ajudaram-me imenso a perceber que havia uma forma diferente, ou poderia haver uma forma diferente, apesar de eu não acreditar muito, de que a forma como tu pensas e como tu sentes as coisas e como ages
teria alguma implicação nos teus resultados. O meu pai dizia, se tu conseguires imaginar como um homem musculado, tu podes tornar um homem musculado. Isso, pai, foste longe demais, nem pensar. Hoje em dia, começa a perceber, que eu acho que é isso, realmente como é que a coisa começa a funcionar. E desse patamar levou-me a outros patamares, e lembro quando estava na escola, aconteceu um momento que modificou-me imenso na forma como eu vejo as coisas. Que foi um movimento que aconteceu aqui na Madeira. O meu pai estava numa grande crise financeira, com os lotes de terreno. Eram para aí 27 lotes de terreno, e conto sempre esta história, o projeto Windmill Cliff, e modificou muito a forma como muita gente acabou por fazer marketing aqui na Madeira, e eu nem fazia ideia que isso teve influência. Pelo menos 2 ou 3 pessoas que me disseram que isso teve imensa influência neles, e constrói neste momento casas de 2, 3, 5 milhões e que vendem para o estrangeiro. E na altura o meu pai estava numa situação muito difícil, com uma dívida de 750 mil euros ao banco, e o banco, numa dívida que o meu pai não estava a conseguir vender, veio uma crise, vendeu o primeiro lote e depois não conseguiu vender mais nada. E o meu pai decidiu até baixar o preço, baixou de 120 mil euros para 55 mil euros, e mesmo assim não se vendia. E eu vi o meu pai numa situação em que eu não queria acreditar que o meu pai estava assim, não é? Principalmente emocionalmente. E o meu pai estava quebrado, estava triste, era um homem forte, super empreendedor, criador de coisas, e estava à beira de perder tudo, e o banco, naturalmente, tem que fazer o seu papel, emprestou, não consegues, e segue os procedimentos normais. E eu lembro que estávamos a jantar, e eu disse ao meu pai, pai, eu não percebo nada de obras e não percebo nada de terrenos, mas eu também digo-te uma coisa, eu não sei o que é que cabe num terreno desses. O que é que cabe num terreno desses? Eram 1500 metros quadrados, não é? Portanto, Leonardo não tinha cabeça do que é que cabe. Ele disse, Leonardo, cabe coisas incríveis aí, temos uma permissão para construir X metros quadrados, etc. E ele começou-me a dizer isso. Talvez como eu não sei, existem outras pessoas que precisam de ver a coisa terminada. Era numa época, em 2010, em que o 3D não era tão forte como é hoje em dia. Claro. Ou não é uma regra, que se não tens 3D, vou tentar vender algo sem 3D. Mais difícil, porque não consigo ver. E na altura, disse, pai, vamos criar aqui algo para que as pessoas possam ver um sonho, para que as pessoas possam ver algo criado. E quem sabe como eu, há outras pessoas que não sabem. E ele diz, filho, não sei. E depois a minha mãe, do nada ou do tudo, disse, eu conheço uma pessoa que faz e que veio de não sei onde e faz 3D. E eu disse, ok, então vamos falar com ele. E foi ação imediata inspirada. Disse, então vamos falar com ele. Ele calma. Disse, não, vamos falar para saber se podemos criar aqui algo para que naqueles pedaços de terra nós possamos criar um sonho. E eu disse uma coisa que mudou e eu senti um clique no meu pai. Eu disse, pai, as pessoas que vão comprar estes terrenos já existem e o dinheiro já existe. Só temos é que casar os dois, não é? As pessoas já nasceram, já existem, já têm o dinheiro, só que elas não sabem que isto existe. E eu não sei onde é que elas estão, mas nós vamos procurá-las. E para procurá-las nós vamos ter que criar algo para que elas possam ver o que é possível. Então foi aí que surgiu um sonho, criámos esse projeto, o Windmill Cliff, na altura. Criámos 27 lotes, todos criados de 3D, uma música criada pelo Pedro Macedo, tipo, específica para o projeto, uma voz, naturalmente estamos a falar antes da inteligência artificial, contratada na Inglaterra, uma voz daquelas roucas, quentes, sim. Para conseguir colocar, juntámos tudo, a voz em português foi do Nuno Morno, uma voz incrível, super forte, quente, montámos um vídeo, fizemos uma promoção imobiliária, e aqui vai, eu não percebia nada de promoção imobiliária. Eu acho que isto vai nos levar exatamente onde nós queremos depois. Eu não percebia nada de promoção imobiliária e vou voltar a dizer, eu não percebo nada de promoção imobiliária. E diz, então como é que fizeste uma das melhores promoções imobiliárias que existiam? Disse, porque tinha uma imagem e tinha um propósito por trás disso. E tinha uma imagem que eu conseguia ver. Então eu tornei-me um pouco o arquiteto por trás disso, apesar de saber um pouco de tecnologia, na altura, bem, sabia bastante, mas não fiz site e não fiz nada e não toquei em nada. Eu apenas dizia exatamente como aquilo que era a imagem na minha mente podia ser concretizada. Eu lembro do meu pai na altura ficou doente, e este é um momento importante, o meu pai fica doente e o banco pressiona mais, passa de uma dívida, de uma prestação de 5 mil a 9 mil euros, mas tinha a pagar, o meu pai ficou super aprisionado. O meu pai disse, Leonardo, nós não vamos conseguir pagar esse projeto, mais vale desistir de tudo. E olha o que é, e disse, vocês podem ter desistido do sonho, mas eu não desisto. Isto leva-me a um livro, no Se Tens um Sonho, protege-o. Tudo isto levou-me a escrevê-lo. Disse, não, vocês podem não acreditar, mas eu acredito. Disse, nós vamos falar com a empresa, e na altura era 028 Design, da Tânia, e na altura era o Lino também, e eles acreditaram no projeto, e eu estou eternamente gratos, porque eles acreditaram, e eles disseram, logo que vocês fizerem a primeira venda, vocês pagam-nos. E nós aceitamos, e eles aceitaram, e eu disse, nós acreditamos no projeto. E disse, eu acredito. E eu falo com a minha mãe, tu acreditas? Eu acredito. Então, se todos acreditamos, nós aceitamos que isto é uma verdade, então vamos avançar com isto. E é muito interessante porque no espaço de 2 meses, apenas 2 meses,
foram vendidos 20 lotes e faturamos 1 milhão de euros em 2 meses. Uau. E quando o meu pai foi ao banco, o banco disse, nós nunca vimos isto acontecer. Porque o que o banco tinha dito, naturalmente com a sua experiência, é, nós já vimos isto acontecer. Portanto, isto não vai pelo bom caminho. E o que nós criamos lá, e é assim que se cria uma mudança, e disse ao meu pai, então vai ao banco e diz, a partir de agora já tem um exemplo. Vocês podem inspirar outras pessoas que há uma saída, que há uma forma de fazer diferente. E foi muito interessante, foi uma mudança muito rápida. O meu pai voltou a ser ele, não é? Deixou de ser aquele que deixou de ver e começou a ver. E estamos a falar que pessoas, na altura, e que quiseram investir, houve pessoas que compraram 2 lotes, 3 lotes, uma. Tu compraste, eu também quero comprar. E não comprava 2, comprava 3. E foi assim muito rápido. O meu pai tinha 2, 3 escrituras por dia. E era tudo assim muito intenso, muito intenso. Então, de repente, do nada, do impossível, tornou-se possível. E isso foi enquanto eu estava na escola, como estava a fazer isso, e eu tentei me organizar. E isso moldou muito a minha personalidade, moldou o meu pai, moldou tanto a outras pessoas. Mostrou que é possível quando existe uma imagem clara, nítida e um sentimento de que tu realmente queres fazê-lo. E isto começou a moldar a minha personalidade, de levar-me a isso, de criar um dos projetos que eu criei com um sócio meu, e de levar-me a onde eu estou agora, a ensinar o que eu ensino agora sobre a mentalidade. Não é? Então, destas áreas de marketing, levou-me a trabalhar com algumas pessoas do desenvolvimento pessoal em Portugal que precisavam de ajuda para expandir, e eu percebia alguma coisa ou outra de marketing. Eles disseram, Leonardo, com o que tu sabes, podes-me ajudar? E eu disse, eu acho que sim. Então ajudei, na altura foi a Vera Faria Leal, ela era um dinossauro do desenvolvimento pessoal em Portugal, foi uma das pioneiras do desenvolvimento pessoal em Portugal, e eu criei todo o sistema dela, inclusive criar a venda de CDs print on demand, que não existia, e que nós mandávamos vir de uma empresa que chamava-se Kunaki, ainda existe, kunaki.com, e mandávamos imprimir os CDs e disse, tu só precisas ter sempre CDs, que era com os áudios dela e com tudo, para vender como se fosse pão quente. E tudo começou aí, então eu testava as minhas ideias nas outras pessoas, não em mim, porque eu nem sequer tinha pensado que ia fazer algo para mim próprio, e comecei a alavancar uma e outra pessoa, e começaram a ter resultados. Disso perguntaram-me, Leonardo, e tenho um problema de vendas, tu podes me ensinar vendas? E eu tinha tirado um curso de vendas, e eu disse, mas eu não ensino vendas, eu aprendi para mim, disse, mas eu preciso que tu me ensines. E comecei a ensinar equipas, e as pessoas começaram, e comecei a ensinar vendas às equipas, e eu disse, mas eu não sou treinador de vendas. Eu disse, Leonardo, eu preciso de ajuda, tu vais ensinar. E uma pessoa disse-me, já te imaginaste se tu fosses o treinador assim de vendas? E disse, não, desculpa, mas eu não consigo ver. Que é isto que acontece com todos nós. Provavelmente, Cátia, tu já te viste como sendo a top, não sei o quê. Disse, quer dizer, há uma parte de mim que sim, mas há outra que não consegue ver. Na altura eu acendei uma lamparina pequenina, mas eu não conseguia vê-lo. Mas uma coisa interessante é, uma lamparina pequenina, se tu intensificas, ela torna-se uma grande lâmpada e de repente tu consegues ver. Então isso levou-me a uma coisa leva a outra, e houve outra pessoa, bem, antes disso houve um fenómeno que acontecia nos meus clientes, que era, eu ensinava o marketing, ensinava as vendas, e alguns, uma mão cheia, 5, tinham enorme sucesso, 2 mãos cheias ou mais tinham algum sucesso, e 3 mãos cheias não tinham resultados como eu gostava que tivessem. E eu disse, o que é que se passa com estas pessoas? E estou ensinando o mesmo, e até dava mais energia, como acontece muitas vezes, as pessoas não estão a ter tantos resultados, estou a dar ainda mais energia e mais tempo, e mesmo assim eles não têm resultados. Isto levou-me à causa principal dos resultados, que é a forma como nós pensamos. Não interessava quanto bom marketing eu entregava, quanto bom treino de vendas entregava, que são importantes, e é preciso um bom marketing, boas vendas, mas sem uma mentalidade alinhada e correta, bons princípios, eles não conseguiam ter sucesso. E eu costumo dizer que o melhor funil que eu criei de marketing para uma cliente, conseguia trazer por apenas 150 euros 800 pessoas num mês registadas ao seu webinário. Isto numa época que já não existe, não é? Registra 5 cêntimos, 10 cêntimos. Mesmo na altura era um fenómeno. E ela mesmo assim fez uma venda na altura, ensinei-lhe a subir um pouco os preços e ensinei-lhe como é que se vendia. E ela aprendeu isso tudo. E ela fez a primeira venda com a primeira chamada, assustou-se e não fechou mais nenhuma venda. E depois parou o próprio sistema, que era, e disse, esta é a coisa mais linda que eu criei. E ela parou. E disse, algo se passa aqui que eu ainda não estou a conseguir ensinar às pessoas. Há algo sobre a mentalidade. Houve uma amiga minha que me disse, Leonardo, e tenho falado muito contigo, ela é polaca, a Justina, que vocês conheceram. Ela disse, sim. E tem aqui algo que eu acho que é a tua cara. E vi algo do Bob Proctor e eu acho que tu vais gostar. Disse, como assim? O Bob Proctor do Segredo? Eu disse, sim, eu acho que tu vais gostar.
e chamava-se A Ciência de Ficar Rico. Era um seminário online, 3 dias, e eu disse, vou-me inscrever. Era para ir $197 e disse, vou-me inscrever e vou assistir. Ela não assistiu, eu assisti. E aquilo mudou e disse, uau, este é o homem que eu procuro porque ele vai me ensinar como é que a mente funciona. Fui a única pessoa que eu encontrei que me explicava de uma forma prática, sem fundamentalismos, sem uma maionese de desenvolvimento pessoal, de maionese de espiritualidade, como é que a mente funcionava e como é que de facto as pessoas conseguiam obter resultados. E foi a partir daí que eu comecei a estudar e comecei a criar esta semente de, então isto é replicável e leva-me então àquilo que eu faço hoje, como consultor da Proctor Gallagher Institute, consultor de Bob Proctor, mas naturalmente na altura era mais quando ele estava vivo, e a ensinar a mentalidade de sucesso às pessoas para que tudo o resto, marketing, vendas ou qualquer outra coisa, ramo imobiliário, se fosse o ramo imobiliário que traz sucesso às pessoas, todas tinham sucesso. Claro. Mas nem todas têm sucesso, não só aqui ou em qualquer outra coisa. Há algo mais que vá para além da técnica. E temos que ir buscar a essência do sucesso, que é uma forma de pensar específica e super bem orientada para obtermos sucesso dia sim, dia sim, dia sim. E quando tens um dia não, saber recuperar e torná-lo em si outra vez. Isso é que foi um resumo grande, mas pelo menos esta é a história até hoje. Não, está perfeito, está fantástico e acho que foi um bom resumo. E agora falando um bocadinho, um pouco mais dessa área que tu trabalhas, fala um bocadinho mais exatamente o que é que tu atualmente estás a fazer com pessoas, porque eu sei, porque eu e o Dionísio já fomos teus alunos, temos 2 anos contigo e somos uma prova viva que aquilo que tu fazes, aquilo que tu aprendeste e aquilo que tu aplicas é definitivamente algo que funciona, porque funcionou connosco, portanto se funciona connosco, funciona com os outros. Claro que é tudo uma série, é um processo, é preciso querer muito aprender, é preciso muito querer crescer, e nós estávamos dispostos a isso, para ser que nós estivemos juntos. Mas eu queria que tu, uma pessoa que está-nos a assistir e que nunca ouviu falar de mentalidade, de cursos de desenvolvimento pessoal, como é que eu posso alavancar os meus resultados na empresa, no trabalho onde eu estou, como é que tu podes explicar isso a uma pessoa que neste momento está bloqueada, não sabe o que é que vai fazer, mas, ou melhor, nem sabe para onde é que começa? Como é que tu podes entrar nessa peça? Como é que tu podes entrar e fazer algo por essa pessoa? Bem, eu vou colocar isto então em vários patamares. Primeiro é bloqueado, mas nunca consegui dar um salto para começar a fazer algo, ou seja, nunca teve uma experiência de ter sucesso numa área. Existe o bloqueado que eu estou a fazer, mas aconteceu um bloqueio, okay? Aconteceu algo que impediu os resultados. Eu diria que, eu vou dizer isto e vou ser brutalmente pragmático e isto vai contra o que muita gente diz. Eu vou dizer uma coisa que o mentor do meu me disse. Ele disse, Leonardo, se tu queres ter muito sucesso, ajuda quem ganha a ganhar mais. Okay? Se tu vais ajudar quem ainda não ganhou a ganhar, a intensidade que é preciso dar de treino é muito superior a quem já ganhou para ajudá-los a ganhar mais. E isto vai ser sempre assim. Claro. E o que acontece é, vou usar o bloqueado no quem ainda não conseguiu dar um salto, uma evidência, ou fazer algo que realmente gosta de fazer e estar a ter sucesso. Tem que treinar a sua mente e tem que ganhar uma disciplina e tem que treinar, tem que aprender, ok? E quando dizes o que é que aprende, e tenho várias pessoas que trabalham comigo e que começam, eu diria, então, eu antes dava uma métrica de 3 anos para que alguém que está a começar, as pessoas, mas num ano, é possível num ano, mas deixar de ser quem nós somos para tornarmos em quem nós queremos ser, custa. Porque nós estamos tão habituados e os hábitos estão tão enraizados que é difícil libertar tudo de uma vez. É difícil libertar as influências que nós temos nas nossas vidas, de pessoas que, de uma forma ou de outra, não nos querem mal, mas que nos ajudam a manter exatamente como nós estamos. Nós podemos ter alguma ambição e os outros dizem, calhar não é preciso tanto, não é? Então nós temos um conjunto de pessoas e isso custa a largar, não é? Claro. Então existe um conjunto de pessoas que estão bloqueadas e não sabem para onde querem ir e querem dar o salto, e isso é maravilhoso porque têm que aprender, e nós ensinamos isso, exatamente a forma de pensar, como agir, como orientar a mente de forma a mantê-la consistentemente numa nova forma de pensar. E costumo dizer, as pessoas vão para o negativo e vão para o positivo. Muitas pessoas estão negativo, positivo, negativo, 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 positivo. E o que eu digo, vou-te ensinar a pôr a agulha para aqui, ela não vai fazer isto, não vai, claro. Não te iludas. Ela vai estar aqui mais vezes e quando for para o negativo, tu vais estar a fazer isto para que venha aqui. E estávamos a partilhar um caso, não vou dizer qual é, mas que agora,
4 anos depois, ela está comigo há 4 anos seguidos, Kátia. E tu achaste extraordinário o que eu te disse, não é? Tipo, absurdo. Uau. Ela fez isto. Ainda estou a absorver. Não partiu. Ela está aqui, porque ela tem que ainda ir mais. E já lhe disse, isto não acabou. Isto é mais. Então, é possível orientar a mentalidade de uma forma a ir. E é muito giro, porque esta pessoa, ela não tinha ausência de resultados. E mais uma vez, ela não tem ausência de problemas, ela teve muitos problemas e desafios que muitas pessoas não conhecem, algo muito emocional que aconteceu na sua vida e que, apesar disso, ela avançou. E então há uma característica que eu chamo dos líderes e dos empreendedores, todas as pessoas que conseguem, chama-se resiliência. E a resiliência parece persistência, mas não é. Resiliência é a capacidade de cair e levantar-se, não é? A capacidade de ir ver algo que não está bem na tua vida e mesmo assim não correu tão bem quanto pensavas e levantas-te e vais, não é? E ao mesmo tempo ele casa-se com a persistência, porque a persistência é uma das características do sucesso e que eu ensino na mentoria, uma das lições, e que está num dos livros do Pense e Fique Rico, capítulo 6, persistência, e a capacidade de persistir, de insistir num caminho, mas mantendo uma visão. E eu costumo dizer sempre, persistência e resistência são coisas diferentes. E posso estar a persistir, porque tenho uma visão, e eu posso estar a resistir a não perder algo, mas porque já perdi a visão. Então, isto volta àquela história que eu contei do William Cliff e tinha uma visão e não percebia nada de promoção imobiliária. É como vocês tinham uma ideia de criar um podcast e não percebiam nada de podcast, mas a visão e o desejo de criá-lo, mesmo sem fazer sentido nenhum, não é? Vocês são consultores imobiliários, vocês não tinham que fazer um podcast e não se consegue ver o impacto direto, mas é óbvio que tem um impacto, óbvio, mas uma imagem impulsiona uma ação. Claro. Então, se tu me perguntas como é que eu posso ajudar, primeiro, há algo que alguém me disse, a Vera Faria Leal disse-me, e eu coloquei isso numa frase específica. Ela disse, Leonardo, eu tenho uma frase que te define. E disse, diz lá. E nós brincávamos muito nas sessões. Ela disse, tu és um sonhador de sonhos possíveis. E disse, esse sou eu. Uau. És um sonhador de sonhos possíveis. Então eu digo às pessoas, tudo aquilo que tu realmente consegues orientar a tua mente e consegues sentir como verdade, tu queres mesmo, não é? Consegues senti-lo, tu consegues atingi-lo, mas tu vais ter que orientar a forma de pensar para que tu consigas atingi-lo. Da mesma forma, quando vocês criaram isto, vocês precisaram de ser orientados para criar isto como deve ser, com um nível profissional. Então eu diria, para que tu possas concretizar os objetivos que tu queres, tu precisas de ajuda profissional para atingi-los, senão é como seria este podcast, uma manta de retalhos e não com o profissionalismo que vocês têm cá. Então, quando eu ensino a mentalidade, eu ensino com uma estrutura que está comprovada, que é replicável, para pessoas que estão a começar e para pessoas que já têm os seus negócios e que nem pensam em como é que podem chegar talvez a 10 milhões ou 100 milhões ou o que for. Isso não é demasiado isso. Não. A mente simplesmente limita o patamar onde nós estamos. Nós nos acomodamos e deixamos de ver. E quando vem alguém e abana um pouco essas crenças falsas e tu permites-te ver, isso, eu acho que quero isso. Então, este trabalho que nós fazemos é um trabalho sério, mas ao mesmo tempo divertimos muito, ok, posso ter algum tipo de bloqueio, todos nós temos, todos nós temos os nossos tetos de vidro, em que eu posso estar o meu teto de vidro aqui, vocês tinham o vosso, não vou dizer qual foi, Leonardo, o Diniz dizia-me, será que podemos atingir isto por mês? E disse, não sei se por mês, mas atinjam primeiro uma vez. E depois logo vês se consegues repeti-lo. E se nós voltarmos atrás, foi 2021, suponho eu, certo? Vocês já ultrapassaram esse valor, vê-se em conta. Antes era um desejo, agora é uma realidade, é uma base, percebes? Então, tudo começa com um alinhamento na forma como pensamos. E há uma frase que eu li uma vez, ela não é minha, nós não obtemos aquilo que queremos, nós obtemos aquilo que toleramos. Então, há coisas que eu tenho que deixar de tolerar. Há patamares financeiros, há patamares de felicidade, há patamares, por exemplo, já estou muito gordo, não é? Já não tolero mais, chegou a um nível. A conta já desceu X, já não tolero. Mas há pessoas que têm um nível de tolerância mais baixo e níveis de tolerância mais altos. Tens que aumentar o teu nível de tolerância, não é? Agora o meu mínimo é este, agora o que eu quero é isto. E então nós fomos feitos, todo o ser humano foi feito segundo a natureza, para constante expressão e constante expansão. A natureza está sempre a crescer. Se deixar os animais, eles estão sempre a procriar, eles estão sempre a avançar. A natureza, tanto é na pandemia, vimos muito isso, né? A natureza tomar conta das cidades, porque ela só sabe expandir, não é? Então, o ser humano é igual, mas nós somos os únicos seres, vou chamar inteligentes, entre aspas, que podem impedir o desenvolvimento, dizendo, eu não quero. E as pessoas ficam cansadas quando não evoluem, não porque não querem, mas porque estão a resistir à evolução. O ser humano fica cansado de resistir, não quando flui, mas porque resiste à evolução.
Mas explica assim um pouco mais isso. E quando é que uma pessoa sente que está a resistir? Quando é que ela sente isso? Quando se sente que está a resistir, eu vou colocar desta forma. Primeiro, tu notas muita coisa quando tu queres chegar a algum lado. Quando não queres chegar a lado nenhum, tu não sei, é difícil, não é? Porque se tu estás, vou dizer bem como estás, que não estás, eu costumo dizer às pessoas, se tu estás onde estás e não reclamas, tu estás bem, mas se estás a reclamar tens que fazer alguma coisa. Ok? Mas a maior parte das pessoas habituaram-se, é óbvio, não é? A maior parte do ser humano, não estamos a falar Portugal, nem Madeira, nem qualquer lado, ser humano, reclama, mas não faz nada. Okay? E não se permite criar uma imagem. E não está com um conjunto de pessoas que se permite ver. Então, se tu me perguntas porquê é que as pessoas ficam, ou porquê é que elas resistem, porquê é que não fazem nada com essa resistência, isso elas não estão conscientes de algo. Claro. Não é? E quando vem uma entrevista como esta, diz, talvez o que o Leonardo está a dizer é verdade, ou se calhar tudo o que ele está a dizer é mentira. E como diria Henry Ford, quer acredites que podes fazer algo, quer acredites que não podes fazer algo, terás sempre razão, não é? Yeah. Então muitas vezes estranha-se, depois entranha-se, depois e consigo implementá-lo, não é? Então, eu diria que todos podem, mas nem todos vão. Todos podem ter sucesso, mas nem todos vão, porque nem todos conseguem decidir que podem, que querem. E estamos nublados por um conjunto de paradigmas, que são um conjunto de regras que criamos dentro de nós, um conjunto de crenças. Crenças que podem ser algumas benéficas para nós e outras não tão benéficas. E crenças podem ser aquelas erradas que nós temos. Eu acho que, talvez, quem somos nós para fazer isto? Quando eu me tornei consultor do Bob Proctor, vivendo na Madeira, e disse, quem pensas tu que és, Leonardo, para ser top consultor de um pontinho do Oceano Atlântico? Isso é impossível. Segundo, o inglês não é, apesar de tu saberes falar, tu não sabes falar assim tão inglês. E quem és tu para pensar que podes ser top alguma coisa? Essa conversa existiu em mim, igual que existiu em ti, na tua área, igual que existe em qualquer pessoa, em qualquer área. Tu tens que aprender a dar a volta a isso e disse, calma, não. Quem é que eu penso que não sou para fazer isso? Não, eu consigo fazer. Deixa-me conseguir interiorizá-lo, deixa-me conseguir vê-lo. Então o primeiro passo para uma resistência, como dizias, é quem penso eu que não sou? Porquê é que eu acho que sou aquele que tem problemas? Porquê é que eu acho que é aquele do... Eu até fiz um reel com isso, o símbolo do não posso. Isso eu não posso. Se for para fazer. Um podcast não vou fazer. Isso não posso. Então, de repente, todos nós achamos que não podemos e temos que olhar que toda a nossa infância, provavelmente, ou parte da nossa infância, pode ter sido inundada de não podes. E isso ficou condicionado em nós. Então eu costumo dizer, se tu nasceste pobre em alguma experiência de sucesso, de saúde, relacionamentos, financeiro, modelos financeiros, ou financeiramente foste pobre, a culpa não é tua, não tinhas forma a dar, mas se continuas pobre, a responsabilidade é tua. Muito bem. Em qualquer uma área. Muito bem. Há uma frase que eu também gosto imenso, que eu aprendi, que veio que é tua, que é qualquer coisa do género grato, não é? Mas não satisfeito. Grato, mas nunca satisfeito. Essa é das frases... O Bob dizia muito isso. Que eu, foi o Bob, mas nunca te satisfaz, nunca estás satisfeito. satisfeita. Eu aprendi contigo. Nunca estás satisfeito. Ele disse, não, grato, mas eu nunca estou satisfeito. A natureza nunca está satisfeita. Explica um pouco isso, porque eu já tive a oportunidade de falar com pessoas à minha volta e dizia isto, mas eu sentia que não era bem interpretada aqui, esta frase, porque era um pouco induzida em erro. Explica, pelas tuas palavras, o que é grato, mas não satisfeito. Okay. Então aqui vai. Primeiro, grato é aquele sentimento de gratidão de eu estou grato por onde eu estou, e estou grato por onde eu cheguei, e estou grato por quem eu sou agora, por aquilo que eu sei, pelas pessoas que influenciei, pelas conquistas, mas eu não estou satisfeito, porque a natureza nunca está satisfeita. O objetivo é constante expressão e expansão constante. E gratidão e satisfação, ou vou dizer assim, gratidão e insatisfação, eles não vão junto, não é? Insatisfação deveria ser a insatisfação humana é a coisa mais natural que o ser humano tem. Se tu corres, tu queres correr mais. Se tu fazes este podcast, porquê que vocês não fizeram só um? Porquê que é preciso fazer mais? Porque eu quero fazer mais. Quem salta, quer saltar mais alto. Quem tem uma casa e mobilou a casa, colocou algo, provavelmente quer colocar um pouco melhor. Então, todo o ser humano, de uma forma inocente, quer sempre um pouco mais, mas depois criticam, nunca está satisfeito. Nas pequenas coisas parece muito simples de compreender, parece que não estou satisfeito, mas se é mais, se já tens um carro, vou comprar o segundo carro topo de gama, vamos supor, só para expandir aqui o conceito. Nunca estás satisfeita. Agora se atingimos 1 milhão, vamos para 2. Porquê é que não ficas com 1? Isso porque é a mesma coisa nas coisas pequenas que nas coisas grandes. Nós temos que ser insatisfeitos por natureza. Insatisfeito. Então, por isso é que diz grato, mas nunca satisfeito. Porque a própria gênese do ser humano é a insatisfação constante. E cada um tem que pôr a sua mão na consciência e perceber que
olha para as coisas pequenas, não vais para as grandes porque vai fazer uma maionese aí, não é? Não vais conseguir ver a insatisfação nas coisas. Nas pequenas, tu dizes, talvez. Porquê é que as pessoas têm um telemóvel e querem trocar de telemóvel quando não é preciso? Não é? E tu dizes, porque sim. E disse, pois é, a própria insatisfação natural. Não é bom nem mau. É o que tu fazes disso. É insatisfação constante. Se eu tenho um blazer, porquê é que tenho que ter 5? Porquê é que não posso sempre o mesmo? É insatisfação. Podes ir tocar várias coisas. Mas é uma insatisfação natural do ser humano de posso ter mais, quero ter mais, e se eu pudesse ter mais, e se eu pudesse me divertir mais, não é? E se eu pudesse tirar mais férias, porquê é que não podes ir uma vez só? Já não estás satisfeito? Não, férias tem que ser muito. Então é a satisfação expressada nas férias, na diversão. Claro, e isso também vai de encontro a uma coisa que tu também nos ensinaste, que também ficou gravado para sempre e que nós aplicamos até o dia de hoje, que é algo que tu nos dizias assim, Leonardo, eu estou com dificuldade em escolher entre isto e isto. E tu dizias assim, e por que não os dois? Bem, aqui ele foi... Você dizia muito, isto ou isto? E eu aprendi esta com o Harv Eker, vocês têm o livro aí dos Segredos da Mente Milionária, um curso que fiz com ele. E ele dizia, não é isto ou isto, é isto e isto. Isso, pensa só, para e pensa. E se for, mas não podes ter tudo, vem da nossa infância, não podes ter tudo, não é? Ou escolhe ou isto ou isto. Ou então não há nada, não é? E nós fomos condicionados com os nossos pais e com os nossos tutores e com pessoas que nós aprendemos a ficar condicionados, que é uma coisa ou outra. E quando tu começas a perceber que é isto e isto e isto, e tu dizes, e se fosse possível isto e isto, abre só a possibilidade. E começa a pensar como é que pode ser isto e isto, em vez de ser uma coisa ou outra. E posso ser rico ou posso ser feliz. E posso ser rico ou ter uma família. Não, tu podes ser rico e ter uma família, podes ser rico e ser feliz e ter uma família. Então as pessoas começam a criar compartimentos nas concretizações. Porque provavelmente viram exemplos, ou viram um filme, ou viram exemplos na televisão, que às vezes não são os melhores, que se tu és muito rico, és um gatuno, ou tens que aldrabar alguém, ou tens poder sobre os outros e podes fazer mal. E não, tu podes ser rico e ser boa pessoa e ser isso, e eu felizmente tenho imensos exemplos de pessoas que estão ao meu redor, que são isso tudo. Uma das pessoas que eu adoro é o filho do Bob Proctor, o Brian, e ele é toda essa panóplia, igual que o pai. Ele é uma pessoa extraordinária, multimilionário, incrível, absurdamente bem-sucedido em muitas áreas. E então, se tu tens bons exemplos também, tu consegues ver como é que podes aplicar o I. Se só tens maus exemplos, às vezes o O é mais evidente. Claro. Há outra pergunta que eu queria fazer. Para ti, na tua definição, o que é uma pessoa abundante? O que é uma pessoa abundante para ti? Poderíamos colocar com a palavra abundante, ou poderíamos colocar uma pessoa com uma vida rica, não é? Pronto. Então, riqueza é definida, é muito particular. As pessoas podem definir riqueza de uma forma diferente umas das outras. Riqueza, abundância financeira. Podemos ter riqueza porque tens uma família que tanto amas e que tens uma família toda junta. Podes ter riqueza porque tens um corpo que respeita e que funciona super bem. Eu sou rico no meu corpo. Eu já senti pobre no meu corpo. Quando eu estive doente, tive que ser hospitalizado de urgência. Não consegui ser operado durante um mês. Tinha apanhado Covid, não podia ser operado, não podia morrer. A probabilidade de apanhar algo pior era enorme. E eu passei por essa fase de pobreza de saúde. E quando voltei a recuperar, felizmente, e disse, eu sou rico. Então, tu dizeres que és abundante rico, para já é um estado de consciência, não é? Eu costumo dizer, as pessoas não têm que ser ricas, nem todos têm que ter 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões, 100 milhões, não tens que ter. Agora, se tu queres, tu podes. E se tu podes, deves fazê-lo. Agora, não deve ser definido como eu só sou feliz quando tiver isto. Não, tu consegues ser feliz agora. Uma pessoa que queria entrar na nossa mentoria uma vez e disse, Leonardo, porquê é que tu queres trabalhar connosco? Disse, porque quer ser feliz. E disse, já não precisas trabalhar connosco. Disse, como assim? Tu podes ser feliz já. Claro. Tu podes ser feliz, grata por tudo o que tens, podes ver tudo o que tu tens. Muitas vezes usamos a relatividade, não é? Comparativamente com algo, comparativamente com o outro. Então, o sentimento de ser abundante não é uma definição muito específica, é definida por cada um e vem muito associada ao processo de sermos gratos por aquilo que temos. E diria que a pessoa que é grata por aquilo que tem vive num estado de eterna abundância, e quanto mais grato estás, mais abundância atrás.
Então a abundância não é algo que tu procuras, é um estado que eu diria que está muito associado a essa insatisfação. Tens de estar confortável com seres insatisfeito, não te preocupares com isso. E segundo, estás grato por aquilo que tens, pelas experiências. E às vezes, como às vezes estou tomando banho e às vezes acontecem coisas que eu não gosto, não no banho obviamente, mas que acontecem e estou tomando banho e às vezes olho para o céu metaforicamente e digo, essa foi boa. Porque foi algo que aconteceu e que não era nada bom, ou que eu não consigo ver ainda como é que aquilo é bom para mim. Não é? Claro. Porque é bom, mas eu não consigo ver como é que aquilo é bom. Muitas vezes nós somos despedaçados para reconstruirmos uma nova personalidade que está preparada para ir para o próximo objetivo, para a próxima conquista. E às vezes digo às pessoas, cuidado com o que pedes quando é grande, porque muitas vezes é preciso desmontar algumas partes para voltar a montá-las da forma organizada para que tu possas atingi-lo. E as pessoas não gostam da fase onde está desmontado. Jack Ma, o fundador da Alibaba e outras empresas, mas Alibaba na China, ele disse, o sucesso é definido em 3 passos. E as pessoas normalmente não conseguem fazê-lo. Ele diz, hoje é difícil, amanhã vai ser pior, o dia depois da manhã vai ser incrível. E ele diz, as pessoas desistem amanhã. Que é, hoje é difícil, amanhã fica o pior. E no pior as pessoas dizem, estás a um dia, mas é quando as pessoas desistem. Não é? Costuma-se chamar a 1 metro do ouro, não é? Então as pessoas não conseguem dar aquele extra passo quando a coisa fica mais difícil, porque vai ficar. E eu costumo dizer, o sucesso em si é difícil. Ele não é difícil, mas tem que ser conquistado. Não há pessoa de verdadeiro sucesso que não tenha passado pelas passas do Algarve, pelo desafio, pela dificuldade, pelos altos e baixos, pelo perceber, parece que já está, parece que já percebi, afinal não percebi. Parece que já percebi agora, afinal não percebi, não é? Então, temos de estar preparados, essa resiliência, como Winston Churchill disse, não é? Sucesso é ir de fracasso em fracasso sem perder o entusiasmo. Claro. Isso é uma palavra tão bonita, tipo, ter entusiasmo, ter essa chama acesa, como eu tinha para aquele projeto, essa visão estava tão firme, tão acesa, que eu não conseguia perder o entusiasmo, apesar de eu ver que, de facto, a coisa não estava ao nosso favor. Mas a verdade é que quando se mantém essa visão, quando se mantém essa chama acesa, há uma magia que acontece. E estava a falar desse caso, dessa cliente, que ela manteve essa chama acesa e posso garantir, a luz não estava a brilhar, ou não conseguíamos ver. E o que aconteceu agora foi algo tipo mágico. E vai continuar a acontecer magia. Mas eu vendo esses 4 anos para trás, quando ela na altura nem conseguia estar a participar na nossa mentoria, porque ela disse, Leonardo, eu não consigo, estou trabalhando. E disse, consegues pôr headphones e apenas ouves o que eu estou-te a dizer, e talvez num tempo livre faz os exercícios que eu vou-te sugerir. Ele disse, talvez, então ele disse, vá comprar uns headphones sem fio. Estás a ver? Foi assim tão simples. Enquanto ela trabalhava, ela ia ouvindo. E eu tenho várias pessoas que eram enfermeiras e que são, não é? E que passaram pela própria mentoria que não conseguiam estar a tempo inteiro, mas conseguiam ouvir para reprogramar a sua mente. Claro. E este é um processo tão importante porque o ser humano programa-se com base naquilo que está constantemente a interiorizar em si próprio. Cuidado, não entretenhas aquilo que define umas vezes, e eu estava falando hoje na mentoria sobre isso, que era o que é que define as pessoas que chegam mais longe e não chegam. E o que é já agora? Falava sobre este processo que me fizeram essa pergunta. Éramos todos top consultores da empresa, para aí entre 2.000 pessoas, éramos 30 numa sala. E perguntaram, porquê é que vocês acham que uns aqui têm mais sucesso do que os outros? É óbvio, não é? E posso perguntar aqui, não é? Na capa da Ébula Madeira, claro. Porquê é que alguns de vocês têm mais sucesso do que os outros? Vocês poderiam dizer mais motivação, mais garra, mais entusiasmo, mais conhecimento, tem os contactos certos, começou mais cedo, começou mais tarde, claro. Não é? Temos tudo. E nós também começámos a dizer as nossas coisas, ele sabe melhor, vive neste país. Eu dizia, ele vive nesse país. Em Portugal, caramba, não vais ter o mesmo sucesso, não é? No idioma em português não vais ter o mesmo sucesso que em inglês. Então, eu também tinha os meus próprios paradigmas e começámos a dizer-me uma coisa e ele disse, tudo isso faz parte da verdade, mas não é a verdade. Eu disse, olha o caraças, então o que é? Ele diz, as pessoas que chegam mais longe são aquelas que entretêm menos tretas mentais sobre si mesmos, sobre o seu negócio, sobre o seu país, sobre a sua economia, as que entretêm menos tretas mentais. Ou seja, aquelas que mais se desafiam, é isso? E aquelas que se mantêm mais puras em relação àquilo que querem. Aquelas que mantêm puras em como é que eu posso. Uma pessoa de sucesso não é aquela que não tem problemas, é aquela que está consciente dos problemas, mas decide focar-se nas soluções. Muito a pessoa de sucesso não é aquela que não tem consciência do negativo. Ela tem consciência do negativo, mas escolhe. A pessoa de sucesso escolhe focar-se no positivo mais vezes do que não. Ela entretém tretas mentais de insuficiência. Será que eu sou capaz? Será que eu tenho tudo o que é preciso? Será que eu tenho os contactos certos? Todos entretemos isto. A grande diferença nas pessoas que têm mais sucesso do que as outras, que chegam mais rápido ou que chegam mais longe, são aquelas que conseguem mais rápido dar um clique, dar uma volta a isso e focam-se para onde querem ir.
As outras que não conseguem ficam presas a isso e procuram companhia para validar aquele estado emocional. Então, há algumas pessoas que eu já ouvi falar que dizem assim, quem não ama problemas não tem sucesso. Isso é verdade? Concordas com isso? Eu não vou dizer que quem não ama problemas, mas quem não está aberto a que os problemas venham, não pode saber que vai ter sucesso. Agora, amar problemas, eu não acho que é uma boa mentalidade, porque eu acho que tens que amar o processo. Tens que amar, por exemplo, tens que amar o sítio onde tu queres ir e estar disposto a que as coisas vão acontecer. São problemas, são situações, mas são situações para ultrapassar. Tu estás a aprender, estás a crescer, não é? Quando te é dado um sonho, quando te é dado uma imagem, tu não és capaz de concretizar essa imagem, mas tu és capaz, nesse momento, tu és capaz de começar a concretizar essa imagem. Claro. Eu não sabia que ia concretizar um monte de coisas na minha vida, mas eu soube, felizmente, por vezes mais consciente, outras vezes mais inocente, que eu tinha o que era necessário para começar. E para dar o próximo passo, e para dar o próximo passo, e para dar o próximo passo. E é só isso que é requerido. Essa capacidade de eu tenho tudo o que é requerido para começar, eu sou suficiente para começar, eu tenho o dinheiro suficiente para começar, eu tenho tudo o que é requerido para começar. Muito bem. E como é que tu soubeste, como é que consegues explicar essa parte? Eu sabia que eu podia começar, eu sabia que tinha aquilo que era necessário. Consegues explicar um bocadinho melhor essa situação? Poderei colocá-lo nesta situação aqui, em relação àquilo que eu faço agora. Para já, isto é um acaso. O que eu faço agora é um acaso e muita gente não sabe, não é? Tu querias isto e tu querias fazer isto e ajudar clientes e ias ganhar dinheiro com isto. Sim, objetivamente, se tu ajudas clientes vais ganhar dinheiro, vais expandir, vais fazer várias coisas, faz parte do processo. Claro. Mas eu não fui trabalhar com o Bob Proctor para ensinar isto. E comecei a trabalhar com o Bob Proctor por uma empresa que nós lançamos e que eu queria saber como é que eu me mudava a mim para levar a empresa a faturar ou a ser vendida por 2 milhões. Essa foi a razão de trabalhar com o Bob Proctor. Eu fiz um programa de coaching com ele durante 13 meses e nesses 13 meses despertou algo em mim, de um desejo absurdo, inevitável em mim, de uma ambição de fazer algo que não sei de onde é que surgiu a meio, de querer ensinar. E quando eu perguntei como é que eu posso ensinar isto de uma forma legal, ele disse, tu só podes fazê-lo se tornares consultor. E isso foi o que me obrigou. Eu não queria ser consultor do Bob Proctor. Eu não queria. Eu disse, eu não quero ser consultor de ninguém. Eu não quero ser consultor, mas é o Bob Proctor. Disse, eu admiro e respeito, mas eu não quero ser consultor de ninguém. Eu já fazia o meu próprio processo, ensinava marketing, ensinava vendas. Mas depois que eu tirei esse ego e essa arrogância saloia de cima de mim, não é? Porque era uma arrogância saloia. Eu sei quem sou, eu sei o que vou fazer, lá vou ser consultor. E quando vais tirando, porque acho que um processo de humildade da nossa expansão é retirar essa arrogância saloia que todos nós temos dentro de nós, esse ego que nos limita. E eu consegui um bocadinho, e também tenho grande parte disso, e eu disse, não, Leonardo, tu consegues ver isto de uma outra forma. E quando eu mudei a minha perspectiva, a magia aconteceu. E então eu tornei-me nisso. E tornei-me nessa pessoa. E o meu pai sempre me ensinou, Leonardo, já que vais fazer algo, paradigma, estás a ver? Crença de infância. O meu pai disse, se vais fazer algo, mais vale estar no topo. Estás a ver? É uma boa crença, não é? Eu não quero mudar esse paradigma. Claro. O meu pai disse, podes não ser o número 1, mas tens de estar no top 3. Eu não consegui estar no top 3, estava no top 30, não fui mal. Consegui top 15, top 10, não fui mal. Em 30 era top 10. Havia uns que já estavam a galgar e não conseguia mais. Mas estava no top. Então foi isso, estás a ver, uma semente, são paradigmas, são coisas que tu vais implementando em ti, são princípios, e poderia ter o outro. Não, Leonardo, tens de ser humilde. Top é para os arrogantes. Tens de ser humilde, faz as coisas. Eu poderia ter esse paradigma e não tinha sido top. Mas eu não tinha encontrado nenhum conflito em mim em ser top, porque eu tinha aceito uma ideia do meu pai me ter dito que ser top era bom. Claro. Não havia conflito em mim em aceitar a ideia. E isto é o que limita muitas pessoas. Tu queres algo, mas existe algo em ti que é um conflito em relação à ideia. No papel faz sentido, na folha de Excel faz sentido, mas na hora de aplicar não consegues, pois existe um conflito, existe um conjunto de regras que tu tens em ti, que vais ter que reescrever essas regras que te permitam chegar lá, igual que vocês já tiveram. Lembro-me de falar contigo na altura. Não é? As crenças, não é? Crenças. Há uns anos atrás, não se vendia tantas casas de 1 milhão aqui na Madeira. Os preços galgaram, obviamente, como em qualquer outro sítio. E lembro de vocês dizerem, o que é que será vender uma casa de 1 milhão? Lembras-te, não é? O que é que será vender uma casa? Isso Muito bem. É a mesma coisa. Hoje em dia é natural. Vocês fazem isto de uma forma natural e é também natural para mais pessoas. Mas, mais uma vez, era uma ideia. O que é que será? E talvez diga, o que é que será vender uma casa de 10 milhões, 50 milhões, 100 milhões? É a mesma coisa, mas é aceitar uma ideia em que não posso ter conflitos com a ideia. E quando tu não tens conflitos, tu aceitas. E se tens conflitos, tens de resolvê-los. Porque são crenças que tu aceitas como verdadeiras, mas estão erradas rumo onde tu queres ir. E há pouco tu estavas a falar de uma situação
relacionado com o pedir. Tu concordas que é preciso saber pedir aquilo que nós queremos? Porque uma vez também, numa das nossas sessões, tu falavas que, ok, estás a pedir, mas será que estás a pedir bem? Será que estás a pedir certo? Será que não existe uma certa forma de pedir? Como é que podes... Pedir no sentido de desejares algo para ti? Desejar, assim, algo para ti. Algo Não pedir a alguém algo, pedir não, para ti. para ti. Para ti. Eu acho que tem que haver uma certa sinceridade quando nós pedimos. E eu dei numa sessão, estava falando com os clientes sobre isto, fui só sobre isso e disse, hoje vou massacrar, a palavra massacrar no bom sentido, e insistir super nesta sessão, porque isto é algo que vocês têm que compreender. Que é, eu quero isto ou eu quero querer isto. Isto tem a ver com saber pedir. Eu quero isto ou eu gostava de querer isto, mas não consigo querê-lo. Não é? Por exemplo, tu podes dizer, Leonardo, tu gostavas de ter um setup de podcast? Disse, querer até queria, mas se eu quero, não, porque se eu realmente o quisesse, já o tinha, não é? Agora, se é uma forma de pedir, a forma de pedir, eu diria, a melhor forma de pedir é, tu conseguires primeiro aquilo que tu queres, tu tens de conseguir imaginá-lo. Tens de conseguir senti-lo. Dr. Joe Dispenza, no seu livro de Como Criar um Novo Eu, ele explicou muito bem, ele diz, tens de treinar o teu corpo a senti-lo. Tens de senti-lo no teu corpo, ok? E a maior parte das pessoas não se permite sentir. Permite sentir a negatividade. Tu sabes o que me aconteceu outro dia e entram na personagem e sentem a negatividade da situação. Mas se eu digo, vá buscar uma emoção boa, imagina-te como é que seria. As pessoas têm imensa dificuldade porque não estão treinadas a isso. Então, para tu pedires, tu tens de conseguir primeiro o que é que realmente eu quero. Isto é o que realmente eu quero ou é algo que alguém quer? Lembras tu até com o Diniz, tu tinhas, eu quero isto, mas ele dizia, tu tens de querer isto, isso, mas eu não quero isso. E eram estas discussões, não é? E que tem a ver com o ajustamento, inclusive nos casais. Eu gostava que tu quisesse isto, mas eu não quero isto. Mas tu tentasses forçar a querer isso, poderias fazê-lo durante um tempo, mas não era algo que tu realmente querias. Claro. Então quando tu dizes, como é que se deve ter o cuidado em pedir? O pedir tem muito a ver com o que é que realmente eu quero, para além daquilo que eu acho que é possível para mim. E esta frase é importante. O Bob Proctor dizia, o que é que realmente tu queres? Disse, isso é verdade, mas eu acho que falta algo aqui para as pessoas compreendam o que é que tu realmente queres para além daquilo que tu achas que é possível para ti neste momento. Tipo, consegues levar a tua mente lá, tu dizes, não consigo. Disse, ela não está treinada, é só isso. Ela não está treinada a ver, como tu estás só treinado a só ver a dificuldade, só a ver o pagar as contas, ou só a ver a resolver, ou a ter um casamento que estás a tentar salvar, só a aguentar, a resistir, tu não tens visão. Não te habituaste a ter visão. E uma pessoa que não está habituada a ter visão não quer dizer que não possa tê-la. Claro. Significa que ela habituou-se a não tê-la e está em resistência. E mudar o chip para algo só consegue ser mudado, evidentemente, mesmo evidente, quando tu mudas para outro grupo. Quando estás com outras pessoas e que de repente tu vês outra realidade e ilumina-se outras áreas do teu cérebro que estavam apagadas. E eu costumo dizer, se tu queres ter sucesso, junta-te a pessoas que já estão a ter sucesso nessa área. Claro. Se tu queres ganhar muito dinheiro, junta-te a pessoas que ganham muito dinheiro e que de uma certa forma tu concordas com a forma deles viver. Por exemplo, queres ganhar muito dinheiro, Leonardo, num outro patamar. Disse, quero, mas se me junto a pessoas que o ganham de uma forma que eu não concordo, eu não quero estar, claro. Porque elas não estão alinhadas. Então, de uma certa forma, eu não quero ser como eles, mas que de uma certa forma tenham alguns princípios e valores associados aos meus e que eu consiga pedir emprestada a crença para que a minha mente vá para lá muito mais rápido. Se expanda. É muito mais rápido. Vocês se juntam, se vocês mudam o ambiente de pessoas, ambiente físico e ambiente de pessoas, vocês atingem resultados brutalmente mais rápidos do que se forem sozinhos. Porque essa é a grande dificuldade. Porque com quem tu estás pode estar a dominar a forma como tu estás a pensar. Porque eles estão a absorver um pouco essa energia e estão a calibrar para baixo. Ouvi algo muito interessante e não consigo garantir que isto é verdade, está bem? Ok. Isto não é verdade. E consigo verificar a verdade, mas não na percentagem. Mas eu ouvi algo e dizia assim, se tu estás perto de uma pessoa de alto desempenho, esta sala está cheia hoje, não é? Se tu estás ao lado de uma pessoa de alto desempenho, apenas a 6, 8 metros, e pelo menos estou a 2, é bom, não é? 6, 8 metros, a tua eficácia aumenta em 15%, só por estares perto, nem falaste, só estares perto. Bom. Por outro lado, se tu estás ao lado de uma pessoa, ao lado de pessoas de 6 a 8 metros de baixo desempenho, a tua eficácia diminui 30%. E eu disse, eu não consigo saber se isso é verdade, mas eu sei por experiência própria que quando eu estou com pessoas de alto desempenho, algo acontece comigo que de repente eu consigo ver coisas. E quando eu estou com pessoas de baixo desempenho, parece que eu calibro-me para baixo, quase para não incomodar, não é? E calibro-me. Então eu não consigo garantir a percentagem, mas eu consigo garantir que todos nós já sentimos isso. No fundo, tu sentes que quando estás com pessoas com alta frequência, pessoas muito influentes, a tua bateria quase que se carrega. Estar ao lado de pessoas de alto desempenho
carrega as tuas baterias sem tu te aperceberes. E mais uma vez, vocês não têm que Isso é acreditar em fantástico. nada do que eu digo. Para já, eu não acredito em nada do que eu digo e tenho que experienciá-lo, não é? Isto tem que ser verdade, não é? Tipo, e digo uma coisa e tenho que experienciá-lo para ser verdade. Claro Eu acho que não que tem que acreditar em nada do que nós estamos a dizer aqui. Eu acho que só pode ser experienciado com a verdade que tu Quando se tentares vive. aplicar. Tu só consegues refutar uma ideia quando tentas aplicar a ideia. Tu só consegues refutar tudo o que eu disse hoje, o que tu disseste hoje, se tu tentares implementar e garantir com provas inequívocas que é mentira. E quando tu tentares provar, tu vais te surpreender e vais descobrir que é verdade. Mas para provar vai dar trabalho. E oxalá que sejas resiliente para conseguir provar. Porque só dizer não dá, não é? Claro. Diz-me uma coisa. Em relação àquilo que tu já atingiste até hoje, o sucesso que tu tens, esse sucesso deve-se à família que tu tens, a tua mulher, os teus filhos? O quanto é que eles são super, hiper, mega importantes para que tu sejas a pessoa bem-sucedida que tu és hoje? Eles trazem porque é um valor meu. E isto é importante para cada um, não é? Família, para mim, é um valor. Família no sentido, mulher e os meus filhos é um valor meu. E eu sentir que há equilíbrio aí, traz-me mais sucesso. Ao mesmo tempo já senti desequilíbrio familiar em situações que acontecem normais, família, relacionamento com a minha mulher, momentos mais tensos, mais difíceis, de uma possível eventualmente quebra, que não é nada mais do que um convite para um novo patamar do relacionamento e que tu podes aceitá-lo e podes não aceitá-lo. Os filhos transformarem-se em adolescentes com os seus problemas e com as suas... E posso garantir-vos, isso abanou o meu negócio, abanou muitas vezes a minha vontade de avançar, porque era um dos meus pilares, porque ele é importante para mim. Mais uma vez, ele não pode não ser tão importante para os outros, para mim é importante a estabilidade, a harmonia e conseguir ver que estamos a criar um projeto familiar. E sim, para mim é super importante. Não ter a minha família, no meu caso, que eu valorizo imenso isso, 2 valores importantes meu, liberdade e família. Ter a liberdade para eu fazer o que eu quero e ter a liberdade para estar em família, são 2 coisas importantes. Tiras-me um deles e o meu sucesso fica quebrado. Então, tudo aquilo que eu, para mim, crio, está sempre associado. Este projeto multimilionário para implementar, tem que ter sempre esses 2 valores fortes. Se eles não estão lá, eu posso até negligenciá-los durante um tempo, menos tempo em família, menos tempo para mim, mas é só durante um período de tempo, porque eu sei que isso é importante para mim. Então cada um tem que perceber o que é importante para si. Se para mim é família e ela é mesmo importante, então esse valor tem que estar associado a qualquer negócio que eu faça. Qualquer negócio que eu vá entrar, ele tem que ter esse valor lá sempre delineado, sempre como uma prioridade, porque isso é importante para mim, principalmente enquanto tenho os meus filhos em casa. E para aquelas pessoas, por exemplo, que sabem que elas precisam de fazer uma mudança na vida delas, e muitas vezes essa mudança passa por ter que, entre aspas, deixar a família de lado para que elas possam avançar no caminho delas. Qual é o conselho que tu dás a essas pessoas? Quando dizes família, inclusive casamento, relacionamento, Casamento também. há casos e casos. E sou um defensor dos casamentos e dos relacionamentos, vocês são a prova viva disso, não é? Não é? E sou um defensor dos relacionamentos. E há um limite também para as coisas, não é? Tenho uma das pessoas com quem trabalho agora e ela tem um relacionamento que ele puxa muito para trás em tudo altamente negativo. Então eu costumo dizer... Primeiro, não vais gastar energia em tentar salvar o relacionamento, em tentar salvar o teu negócio. O que é mais importante? Pessoalmente ou profissionalmente? Isso, o que é importante para ti? Não, profissionalmente eu quero mesmo, tu queres, ótimo, então vais meter energia. Então vais colocar quase com um stand-by enquanto, porque tu não te podes dar ao luxo de quebrar isso. Vais dar um stand-by e dizes, eu não tenho tempo sequer para negatividade agora, o negócio tem que andar para a frente e essa pessoa eventualmente não pode ter nada a ver com os teus negócios porque tu tens de manter a tua cabeça pura no teu negócio. E é óbvio que é pesado, não é? Porque não é tudo harmonioso, não é? Claro. Mas muitas vezes essa mudança reajusta a pessoa e eu costumo dizer, eu aprendi esta uma vez. Se tu tens um problema no teu relacionamento, tenta focar-te naquilo que tu queres. Tu tens de ter algo no qual tu te emocionas, no qual tens uma visão, no qual te apetece viver. E o relacionamento tem de entregar o teu melhor durante o tempo que tens que entregar e deixa que a vida seja sábia. A decisão vai ser tão óbvia. Ou outra pessoa decide ou tu decides. Mas entrega o teu melhor. Não quebres, entrega o teu melhor. Igual que eu digo nos negócios, tenho uma pessoa que ele veio aqui a Madeira, ele disse, temos de tomar um café juntos. Ele esteve na mentoria, temos de tomar um café juntos. E ele disse, tive um negócio, Leonardo, e tu disseste uma vez, tu nunca podes desistir de um negócio até que tenhas feito pelo menos 100 mil euros. Só a partir daí é que podes desistir ou largá-lo. Porque então é desistência por falta de resultados. Se tu largas um negócio é porque afinal não era o que tu pensavas, mas tu largas com resultados. E ele disse, já fiz 200 mil euros, se não me engano, tinham feito 200 mil euros no negócio. Eu disse, mas eu agora já sinto, Leonardo, que não é isto. Mas eu estou a desistir com resultados.
E tenho a permissão, tenho o aval, não é? Muitas vezes desistimos até dos relacionamentos, mas eu não tentei sequer que aquilo desse resultado, não é? E os negócios igual, afinal, o ramo imobiliário não é para mim. Eu disse, como é que sabes? Nunca tiveste resultados? Como é que sabes que não é para ti? Então as pessoas desistem sem resultados. Eu digo, tu não podes desistir sem resultados, porque isso foram os teus paradigmas, as tuas crenças erradas, que nem são tuas, e talvez crenças erradas de pessoas, talvez, imagina que alguém entra na KW e junta-se com alguém, porque pode acontecer, pessoas que tiveram más experiências aqui dentro e ainda não conseguiram ter resultados. Essas pessoas trazem essa cultura para a nova pessoa, essa pessoa entra nesta cultura, quem disse aqui diz qualquer outra instituição qualquer, com essa crença, ou que isto é difícil, ou demora muito tempo, ou que com a tua experiência não dá. Se eu absorvo isso, o caldo está entornado. E mais uma vez, essa pessoa começa com uma premissa errada de acho que isto não é para mim. Tu nem tentaste. Todas as pessoas já ficam a saber, e eu digo sempre isto, porque conheço algumas que eu mandei para aqui para a KW, eu digo, quando tu entrares lá, tu só falas com alto calibre. Estás proibida de falar com quem não tem resultados acima de 100 mil euros ano, não podes querer falar com eles. Disse, como assim? Não podes, não te podes dar esse luxo. E disse, porquê? Porque tu queres inundar a tua mente de uma forma de pensar alta, de pessoas que estão a pensar, e tu vais ter que ajustar essa mentalidade durante tempo suficiente para conseguir aceitar essas premissas que eles vão te dar, conseguires impregná-las na tua vida e conseguires aplicar. Pode demorar um ano. Muito bem, mesmo. Completamente. Tu até já nos deste, enquanto estávamos a fazer mentorias juntos, tu inclusive deste-nos várias vezes essas pepitas de ouro e continuamos a seguir isso à risca. E sem dúvida que é algo que qualquer pessoa que esteja a ouvir este podcast, que leve isto para casa, porque efetivamente é algo que, se for aplicado, tem resultados. Leonardo, diz-me, em termos de desafios, eu sei que isto provavelmente é uma pergunta clichê, mas eu sei que toda a gente tem desafios, uns maiores do que outros, mas tenho a certeza que tu tiveste provavelmente o desafio. Qual é que foi o teu desafio até o dia de hoje? Eu diria que o meu maior desafio esteve relacionado com a minha família. Sabes que eu li isto há uns tempos atrás, que diz, eu não gosto dos perfeitos, eles são falsos, eu gosto dos amassados, porque esses são os verdadeiros, não é? E eu sempre disse a todos, eu gosto de me vestir bem, eu gosto de vir aqui de blazer, eu não ia vir de t-shirt, não faz parte do meu estilo que eu escolhi, atenção, claro. Mas eu sou completamente amassado. E acho que vou continuar amassado. Eu não sou perfeito, eu sou um amassado, não é? A vida vai-me amassando, não é? E tu tens que dar a volta. Então aconteceu-me um grande desafio familiar, com um dos elementos da família, um dos meus filhos, em que fez-me questionar tudo o que eu fazia. Tudo. Inclusive se eu continuava a fazer o que eu fazia. Se eu sequer me sentia congruente e íntegro em continuar a fazer o que eu fazia. Então, se me perguntas se foi um momento difícil, foi super. Esse foi um dos grandes e que veio depois, quase um ano e tal depois, 2 anos, do Bob Proctor ter falecido. Foi um enorme momento que eu me senti sem rumo e depois percebi que o rumo não é uma pessoa, é uma ideia que tu tens de ti próprio, mas naturalmente tudo mexeu. Mas sem dúvida teve a ver com algo, no meu caso, teve a ver com algo familiar. Algo que me impactou tão forte que fez questionar as bases daquilo que eu queria fazer. Uau. Tudo. Sabes quando acontece algo em que parece que a visão de repente faz assim, desaparece. Sim. E tu dizes, não tenho visão. E disse, tu tens. Ela ficou altamente nublada, porque a visão não se perde, ela fica nublada. Então tu tens que aos poucos, com paciência e com uma nova perspectiva e falando com algumas pessoas que são importantes e deixando de sair e chorando essa emoção, percebendo e ficando tudo amassado no processo, começando a engomar novamente para ver se fica mais ou menos direitinho, conseguires dar a volta e começares a ver uma outra forma. Que é como eu digo, às vezes quando tu queres chegar a algum lado, estes momentos em que tu te fragmentas ajudam-te a reestruturar de uma forma que te dão mais certeza, que te dão mais força, que te dão uma forma de pensar ainda mais estruturada, que te dão um porquê mais forte, um propósito mais afinado, mais aprumado, mais polido em relação ao que realmente tu queres ir, e começas a ficar, e não vou dizer a palavra porque não é verdade, mas quase que blindado a situações semelhantes que possam acontecer. Então, quase que por comparação a outras situações que aconteçam, dizes, isto era uma feita. Então tu dizes, as pessoas de sucesso não têm problemas, elas têm, só que elas aprenderam a resolver os seus problemas, criaram um reforço, como tu apanhas um vírus e reforças contra esse vírus naturalmente, acontece isso. Então, sim, eu já tive vários amassos, mais do que aqueles que eu gostava de ter, ok?
E é muito interessante porque sempre que tu passas por um amasso, tu tens de lembrar a palavra resiliência. É a capacidade de cair e voltar a levantar, que é a metáfora do cavalo. Cai, volta a levantar. Quem monta a cavalo sabe um fenómeno. Se tu cais do cavalo, qualquer pessoa que está na equitação diz-te, se consegues, estás íntegro, integridade física, monta outra vez o cavalo. Mas está-me a doer. Monta o cavalo outra vez. Primeiro, tu tens que subir o cavalo por ti e tens que subir o cavalo por ele, porque senão ele fica com medo ou fica com uma crença que tu caíste e que era mau, não é? E eu lembro-me da última queda que eu tive de cavalo, que é uma das minhas paixões, caí, magoei-me enormemente, fiquei sem conseguir andar no chão para ir durante 5 minutos, pensei que tinha partido a coluna ou algo assim, caí mesmo de rabo no chão, foi super difícil. E quando estava no chão, um dos treinadores que tinha vindo de Lisboa dizia: Leonardo, vais ter que montar outra vez. E eu disse: esquece, desta vez, sabes, tudo o que eu ensino aos meus clientes, eu tenho uma desculpa e estou mesmo magoado e digo sempre: tu cais, levanta-te, desta vez não consigo. E as lágrimas caíam-me de dor e eu disse: não consigo. Eu disse: calma, levanta as pernas, calma. E era irritante o facto de me dizerem para ter calma, como se aquilo não tivesse a doer. Mas de facto a dor é temporária e aquilo, passado para aí uns 10 minutos, a dor tinha amenizado o suficiente para me conseguir levantar. E eles olharam para mim, sabes, quando tu tens pessoas naquele mundo, é assim, eles olharam para mim tipo: não há outra, tu vais ter que montar o cavalo outra vez, nem que vás a passo, tu vais montá-lo. Se eu tivesse pessoas que fosse a minha família, a minha mãe, a minha mulher e tudo, eles tinham dito: sai, larga esse bicho, vai-te embora. Mas eles não, eles estavam lá a dizer: a regra aqui, não é uma regra de tropa, mas a regra é um paradigma. Tens que montar outra vez. E não só montei, como fiz os saltos todos, os obstáculos, e ia caindo outra vez porque estava completamente exausto, e acabei os obstáculos, saltos, que eu não tinha conseguido fazer porque tinha caído, porque um descuido, porque estava cansado, fiz, terminei, e terminei com dores absurdas, mas terminei com um sentimento de concretização, que é essa capacidade, cai e volta-te a levantar. Eu acho que a vida é dos amassados. O verdadeiro processo é dos amassados, não é dos perfeitos, não é? Não é do processo do Instagram, do mostra a maçã do lado bom e eu não tenho o lado podre. Eu estou cheio de lados menos bons, e tenho os meus vícios, e tenho os meus lados que não são bons, e tenho os meus lados que são espetaculares, e tenho outros que digo: Leonardo, para onde tu queres ir, vais ter que corrigir isto. Todos nós temos, todos nós somos amassados, é normal. Então faz parte de todos nós assumirmos que nós não somos perfeitos, ninguém é perfeito, e cada um mostra o que quer, mas cada um tem o seu lado que foi amassado e que tem que aprender a dar a volta e que tem que aprender a usar esta forma de pensar para conseguir concretizar aquilo que quer. E uma queda não define a pessoa, apenas define outra vez para onde tu queres ir de uma vez por todas. Uau. Isso foi muito forte, porque eu lembro perfeitamente quando tu nos contaste isso, e isso foi assim uma situação que caiu de uma forma assim: caramba, é preciso ter mesmo muita coragem para cair de um cavalo e voltar outra vez a montar, cheio de medo, a tremer, e isso é um ato realmente de coragem de alguém realmente que quer mesmo vencer e está aqui para fazer aquilo que tem que ser feito para lá chegar. E tu, definitivamente, com esse exercício, tu mostraste isso. E é uma metáfora. Incrível. E Incrível. é uma metáfora, porque de facto isso aconteceu com os cavalos, Uou. mas isso acontece nos nossos negócios, acontece nos nossos relacionamentos, Claro. acontece na nossa saúde. E estava tudo fit e de repente, olha como é que eu estou agora. Disse: man, mais nada. Tipo, não importa quanto falhas. O Dr. Joe Dispenza me disse isto. E eu perguntei-lhe, fui fazer o caminho de Santiago de Compostela e estava tão em forma, e eu corria todos os dias e estava super em forma, sabes, daquela forma que tu dizes, parecia Forrest Gump, e corria, estava super preparado para fazer o caminho de Santiago de Compostela, mas é que ele tem as suas particularidades e os joelhos vieram uma desgraça, e eu não consegui voltar ao ginásio e a minha forma física começou a deteriorar e inclusive a minha mentalidade. E eu perguntei ao Dr. Joe Dispenza, tive o prazer de estar com ele como voluntário de um evento dele e sentei-me à mesa de jantar com ele. Boa. E eu perguntei-lhe: porquê que eu paro muitas vezes? Estou a fazer as coisas, estou com uma garra, tipo avanço, mas depois paro. Porquê que eu paro? O Bob também deu-me uma resposta, vou dar duas. Vou dizer esta. A do Dr. Joe Dispenza é imediata para qualquer pessoa. Ele disse: não importa quando paras, apenas quando recomeças. Muito bom. Isso, resiliência. Muito não é? bom, muito bom. E o Bob Proctor disse-me, porque eu fiz a mesma pergunta que eu estava com ele em Toronto, e eu perguntei-lhe: porquê que às vezes eu começo uma coisa, vou com uma garra, com a energia do caralho, mas depois tipo, não é, parece que a coisa vai. E ele disse-me: o teu objetivo não é grande o suficiente. Disse: como assim? Como assim? Isso, eu acho que ele não sabe o que está a falar, isso, Leonardo. Eu acho que ele é capaz de saber uma coisa ou outra. Quem sabe se tu não fores tão arrogante para conseguires ouvir o que ele está a dizer. Não, ele não sabe do que está a falar. Leonardo, tu sabes a falar comigo. Tu tens um objetivo tipo, espetacular. Isso. Ele disse: talvez não é grande o suficiente para te fazer continuar, Leonardo. Para te fazer continuar perante todos os falsos sucessos e falsos fracassos, para querer ir chegar bem mais além.
E aquilo foi uma grande lição que o Bob me deu. Eu tenho gravado aquele trecho, 2 minutos, isso, assim, muito simples, a dizer, tipo, o teu objetivo não é grande o suficiente, toma lá morangos, gostas, não gostas, embrulha. E eu compreendi isso. Fantástico. E isso fez-me lançar algo para um projeto que estou a desenvolver agora, que é tão grande para mim. Ela é grande, não é? Mas para mim está-me a fragmentar de tal forma que eu sei que esse fragmentar e movimentos que estão a acontecer em mim estão-me a reconstruir para eu poder tornar a pessoa para executar aquilo. Uau. Porque quando tu desejas algo grande, do tamanho da tua grandeza, como é que costumo Claro. dizer, há partes em ti que vão ter que fragmentar outra vez. Porque a pessoa que eu sou não é a pessoa que vai conseguir chegar lá. Eu sei. Há algo em mim que tem que se realinhar, uma força diferente, um acreditar diferente, uma resiliência diferente, que o Leonardo de agora não vai para lá, e eu sei disso. Uma mentora minha disse-me: o que te trouxe aqui, Leonardo, não te vai levar ali. Mas estás de parabéns. O que tu fizeste até agora, estás de parabéns. Mas o que te trouxe aqui não te vai levar ali. Há algo que vai ter que mudar outra vez. E as pessoas, sabes, essa parte da insatisfação é normal. Tipo, quem tu és, traz-te sempre até um ponto, mas ele nunca te vai levar até ali. Claro. Mas outra vez, vou ter que mudar outra vez, vou ter que continuar a aprender. As pessoas de sucesso estão em contínua aprendizagem, contínuo desenvolvimento das habilidades, estão sempre a aprender, são eternos aprendizes, são humildes na aprendizagem, vocês foram sempre muito humildes em aprender. Isso é uma das características que eu vos dou de parabéns. Vocês ouviam e tinham uma certa inocência em aplicar, em não ficarem arrogantes, não vou fazer isso. Não, uma inocência, uma curiosidade, um aplicar. E isso fez de vocês pessoas que fizeram sempre aplicar os princípios e o sucesso que vocês tiveram e os altos e os baixos que nós sabemos, e levanta e vá para frente, e uma certa inocência no ar de, sabes mais, vamos conseguir e vamos fazer, etc, etc. Há uma das minhas clientes que disse que era o princípio da inocência. Todos nós temos que conseguir ter uma certa inocência de acreditar que podemos. Concordo. Não loucura só, uma certa inocência, como se... Tens que ter uma certa inocência, não pode ser só maldade, não pode ser... tem que ser uma certa inocência de acreditar que eu posso. Sem dúvida, sem dúvida. É como se fosse como se tu tivesses que alimentar a tua criança interior, não é? Yeah. Para que... Entrarás no reino dos céus quando fores como uma criança, não é? Algo assim, não é? Eu adoro isso, Tenho uma última pergunta para ti, Leonardo. O que é que define o Leonardo? Quem é o Leonardo nos dias de hoje? O que define? Eu acho que o que me define são os meus sonhos. É para onde eu quero ir, aquilo que eu quero, aquilo que eu ambiciono. E que se tu me perguntares o sonho que eu tenho agora, que vá para além do que eu faço agora, muito além do que eu faço agora, assusta-me, acagaça-me, amassa-me, vai buscar todas as minhas inseguranças e ao mesmo tempo prepara-me para onde eu quero ir. Então eu acho que a minha definição, como disse a Vera Freire Leal, tu és um sonhador de sonhos possíveis, eu sou um sonhador nato e sou aquele que acredita para além dos amassos. Fantástico, muito bom. Leonardo, todas as pessoas que estão-te a ouvir e que sei que vão se deliciar a ouvir este podcast, ouvir-te a falar com a energia que tu tens e com o conhecimento que tu tens, e que querem saber mais de ti, que querem trabalhar contigo, o que é que elas têm que fazer? Primeiro, seguirem-me nas redes sociais. Estou lá, não é? Leonardo Goncalves, .oficial, pesquisem Leonardo Gonçalves. Não procurem um cantor, porque há um que canta música religiosa, não sou esse. Procurem sempre um que tem a testa a brilhar e vão me encontrar, não é? Procurem Leonardo Gonçalves e vão encontrar, não é? Instagram, TikTok, claro. Facebook, não é? O quererem trabalhar comigo, eu acho que eles não devem querer trabalhar comigo. Eu acho que a essência é eles querem trabalhar neles através daquilo que eu vou lhes ensinar. Mas eles têm que ter um desejo mesmo de querer algo maior. Porque não tem a ver, quem me dera trabalhar com o Leonardo disse, não, quem me dera trabalhar em mim, através, talvez, com a orientação do Leonardo, quem sabe, se ele conseguiu com este e este, quem sabe comigo pode ser que dê também resultado, independentemente do tempo que vai durar ou não. Claro. Tens de estar preparado para ser amassado. Adorei essa, Leonardo. Olha, e o teu livro? Nós já temos aqui o fantástico livro do Leonardo Gonçalves, inclusive compramos também para a nossa equipa, para oferecer. Onde é que as pessoas que estão a ver agora este livro, onde é que elas podem adquiri-lo? Podes ir à Amazon diretamente, pesquisas se tens um sonho protege e podes comprá-lo lá, não é? Eu diria que na Amazon diretamente, a Amazon Espanha, isso chega em 3 dias e podes comprá-lo. Se quiseres uma versão autografada minha, manda-me mensagem privada e eu mando-te um exemplar autografado, porque o da Amazon não veio autografado. Claro, muito bem. Leonardo, olha, foi um gosto muito grande, como igualmente. sempre, falar contigo. O problema é ser só 1 hora. Como diz havia um filme do Shrek que dizia, o burro que fala, eu disse, pois o problema é fazê-lo calar.
Leonardo, és fantástico, realmente. Olha, acabamos da melhor forma. Eu estou muito, muito grata. Aliás, estamos todos aqui muito gratos por tu estares aqui. É sempre uma bênção, é sempre uma energia contagiante. E espero que toda a gente tenha desfrutado, tenha gostado. E pronto, este foi o nosso terceiro podcast. Em breve estamos novamente aqui com outro convidado muito especial também. Até breve. Thank you. Foi fixe, foi bom. Adorei a tua energia. Fantástico mesmo, a sério. O pessoal vai amar a tua informação, a tua energia, a tua garra. Adorei. O pior é fazer calar, não é? É que tu acabaste também.